Meus amados, bom dia. Dando continuidade à palavra de Deus sobre o crescimento da obra, os benefícios que a obra de Deus traz, o porquê que nós temos que entender a palavra de Deus que nos diz para que nós venhamos a permanecer na presença do Senhor e ficar debaixo da sua cobertura. Neste caso, a igreja, porque a palavra do Senhor diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão e que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. A Bíblia diz que Saulo, na época da morte de Estevão, ele consentiu com a morte do diácono Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição à igreja. Logo após a morte de Estevão, Saulo resolve ir a toda Samaria, a toda a Judéia e procurar os apóstolos, os homens que eram do evangelho como Estevão, como João, como Pedro, como Tiago, e fizeram até mesmo grande choro e pranto ao ver Estevão sendo apedrejado daquele jeito. Aqueles que já estavam em Cristo oravam, choravam, lamentavam, porque tinham perdido um homem de excelente reputação. Mas Saulo continuava assolando a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, levando estes às prisões. Saulo era um perseguidor implacável. Era um homem que olhava para o evangelho com sentido crítico. Quantas são as pessoas que hoje olham para o evangelho criticando a obra do próprio Deus, tentando achar brecha para falar contrário ao servo do Senhor, para ir contra a palavra de um pastor, a palavra de um bispo, a palavra de um apóstolo. Pessoas da própria casa de Deus não se comportam como vasos de honra, e sim como vasos de desonra. Acham que estão certos em tudo. Eu tenho uma palavra para mim mesmo. Eu não julgo a ninguém e não posso ser julgado por ninguém. Eu aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Mas nem por isso eu me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. E essa palavra, ela está em 1 Coríntios capítulo 4, verso do 1 ao 5. Tudo que eu falo, que eu fale conforme a palavra do próprio Deus, que me resguarda, que me guarda para qualquer tipo de afronta. Mas os que andam dispersos por toda parte da terra, que não segue conselho, que não se submete a princípios de autoridade, que também é previsto na Bíblia, esses vão de mal a pior, porque não entende como parte o funcionamento da casa de Deus, vinda do próprio Deus. Muitas pessoas andam de qualquer forma, anunciam o evangelho de qualquer forma. A Bíblia diz que existia outro diácono que foi ungido também na mesma época de Estevão, Filipe. E Filipe, ele não parou de pregar o evangelho por causa da morte do seu companheiro. Ora, a Bíblia fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Amado, se morre um parente, se morre alguém da família, o evangelho não pode parar por causa daquele que morreu, porque quem morreu não volta. Pelo contrário, somos nós que iremos até o mundo dos mortos, para que naquele grande dia venhamos a ser ressurretos em Cristo, para a glória, para a honra do Todo-Poderoso. Seremos como os filhos recebidos naquele grande dia. E Filipe ia pregando pela cidade de Samaria, e ele falava tranquilamente a respeito do evangelho, com poder, com graça, com sabedoria. Ele ia e ajuntava multidões, porque ele era um excelente evangelista. Filipe
chamava a atenção daquele povo, porque ele chegava no lugar em espírito, ele não chegava na carne. E muitos iam ouvindo, através de Filipe, as suas maravilhas, as maravilhas do Evangelho. Ora, se Estevão foi apedrejado e agora é morto, o Evangelho não para. Se um vaso quebra, outro vaso se levanta. Assim é o Evangelho. Ninguém é autossuficiente para permanecer muito tempo. Porque Deus pode nos tirar do altar, tanto pelas nossas atitudes carnais, como pelas próprias atitudes do próprio Deus, pela morte e por outras consequências que vêm do próprio Deus. Basta Deus querer, porque Ele faz o querer e faz o efetuar. O Evangelho não podia parar. Filipe continua pregando o Evangelho. E as pessoas começam a ouvir Filipe. Estevão é morto. O interessante é que Deus fala esta palavra para Josué. Lá em Josué, no livro de Josué, ele fala: Josué, o meu servo Moisés é morto, guia esse povo. Deus não vai parar o Evangelho por causa de um cortejo. Deus não vai parar o Evangelho por causa daquele que é morto. Estevão estava morto. Agora Filipe se levanta para pregar o Evangelho. Tem muitos crentes que andam como morto. E Deus desperta esse crente a pregar o Evangelho. Não ande como morto. Prega o Evangelho como entre vivos. Aviva a tua alma. Glorifica o Senhor teu Deus. Levanta-te do teu leito e viva a vontade de Deus na tua vida. Busque a Deus em espírito e em verdade, para que os sinais de Deus estejam na tua vida. Pois os espíritos imundos, os espíritos que são imundos, eles têm que sair, porque a autoridade te foi dada. Mateus capítulo 10 fala claramente: se você é ungido de Deus, se você foi escolhido para propagar as boas novas do Evangelho, você tem todo o direito de impor as mãos, de pregar o Evangelho da paz, de sarar o enfermo, na autoridade do nome de Jesus. Desde que tenha autoridade, não há nada que te impeça. Clama em alta voz, chama ao nome do Senhor teu Deus, em espírito e em verdade. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que tu seja como a videira plantada à beira de riachos, e tudo que tu venha a fazer, venha dar certo. Tem que se multiplicar a palavra de Deus em teus lábios. Nas tuas mãos o paralítico tem que andar. Na tua mão o coxo tem que ser curado. Tem que haver essa alegria, como houve na época de Filipe. Porque eu não falo mais aqui de Estevão, eu estou falando agora do diácono Filipe. O povo se alegrava quando Filipe se levantava em espírito. Mas Filipe andava sob o princípio de obediência dos apóstolos que estavam na Judéia. Filipe era discípulo, talvez de Pedro ou de João. E quando as pessoas veem que tem Espírito Santo na boca de alguém, elas vão vir ouvir claramente, porque sabem que Deus é com aquele homem. Assim era com Filipe. E naquele tempo que Filipe pregava, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente ele vinha sobre aquela cidade, até mesmo trazendo a magia. Trabalhava anteriormente exercendo o ofício da magia. O seu nome era Simão. E este tinha iludido muitos do povo de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade. Olha esses homens que praticam a magia. Olha esses homens que tem pessoas que viajam de uma cidade para outra, migrando de um estado para outro, atrás do curandeiro.
do agoreiro, do feiticeiro, para resolverem as suas vidas, e mal sabem que está caindo na mão de demônios, porque demônio, ele pode sim retirar algo ruim da tua vida, mas a cobrança ela é feia, porque voltará e cobrará o dobro, o triplo daquilo que estava anteriormente na sua vida. Porque não tem princípio. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida, há muitos, Simão, nesta terra, que praticam a magia, que andam iludindo o povo, que querem ser personagens de grande valor. Pessoas que querem até mesmo aparecer, ter status políticos, partidários, querem estar envolvidos na mídia. Mas há um segredo na magia. A pessoa que profetiza que um avião vai cair, eu vejo o vidente, eu vejo um avião caindo no Brasil. Aí muitos do outro lado falam assim, eu acredito, eu creio no que ele fala, concordou. Vai cumprir Mateus capítulo 18, verso 19, que diz, se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, isso vos será feito. Então, se há concordância, e se Deus não permitiu, Satanás vai cobrar essa concordância no mundo espiritual. Aí a magia teve a sua legalidade para o acontecimento. E muitos pensam que vem de Deus essas coisas. Não vem de Deus não, amado. É o Satanás que está cobrando a concordância da terra. Então, todos que ele vinham a atender, tanto menor quanto maior, porque muitos adolescentes também procuravam esse homem que praticava a magia, chamado Simão, dizia que a virtude de Deus estava nele. Dizia que Deus operava através desse Simão, porque ele atendia a todos. Desde muito tempo, ele vinha iludindo este povo com magia. Hoje, dentro da casa do próprio Deus, há aqueles que iludem o povo. Há o vaso de desonra, que prega o evangelho, mas o sentido dele é faccioso. O sentido dele é simplesmente lesar ao povo. O sentido dele é ser grande diante dos homens. O sentido dele é ser amigo do mundo. O sentido dele é ter status de apóstolo, de bispo, de querer ser alguma coisa para a humanidade, para a nação. Não deixa de ser um homem que quer ser uma grande personagem, quer aparecer. Então, meus amados, nós temos que entender que tanto aqueles que trabalham com a magia negra, magia branca, mesa preta, mesa branca, bruxaria, macumbaria, espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, maçonaria, querem enganar a muitos nessa nação. Querem vir contrário ao verdadeiro evangelho genuíno, aonde Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Enquanto Satanás, ele vem travestido de anjo de luz para iludir a muitos, praticando a magia e falando em nome de Deus. Ele vem dizendo que as obras que ele faz parte de Deus, mas a Bíblia fala que o Deus deste século tem cegado ao entendimento de muitos. Muitos entendiam que esse Simão era um homem que era movido pelo próprio Espírito Santo. Mas, como Filipe apareceu naquela região, pregando acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, batizando as pessoas, porque a Bíblia Sagrada diz assim, olha, se com tua boca confessar, com teu coração crer e for batizado, tu serás salvo. E ele batizava tanto homens quanto a mulheres. Vai lá em Atos capítulo 8 que você vai entender o que eu estou te falando. Até o próprio Simão, que andava fazendo essas obras de magia, creu. Ele acreditou na palavra que saía da boca de Filipe. E foi batizado. Porque ele falou, deve ter pensado naquele primeiro momento, não, eu não posso permanecer do jeito que eu estou fazendo.
eu tenho que seguir um novo caminho. E ele ficou de contínuo com Filipe. Ficou de contínuo andando junto. E vendo os sinais e as maravilhas que Deus fazia através de Filipe, ele ficou admirado, maravilhado, atônito com tudo que Deus fazia através de Filipe. Os apóstolos de Jerusalém, eles vinham em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque eles estavam em Jerusalém, e eles ouviam que em Samaria muitos recebiam a palavra de Deus através do diácono Filipe. E eles mandam Pedro e João a este lugar para ver se a obra está sendo feita da maneira certa. Paulo também tinha esse mistério. Paulo passava por Samaria, por Filipos, por Tessalônica, por Éfeso. E Paulo depois voltava para ver se aquela obra que ele estava discipulando estava correta, andando pelos caminhos verdadeiros do Evangelho. Amados, na nossa igreja que Deus nos deu para cuidar, eu quero falar algo. Aquele que é ungido, seja obreiro, diácono, pastor, bispo, apóstolo, dentro desta casa de oração, nós vamos passar de tempos em tempos fazendo uma auditoria para ver se ele ainda permanece nos caminhos do Senhor, para ver se ele ainda prega o Evangelho que nós ensinamos, que nós passamos, que nós discipulamos. Porque a obra, ela não pode crescer feridas. A obra, ela não pode crescer manca, coxa. E se não estiver pregando o Evangelho conforme é ensinado, não tem por que ficar na casa do Senhor, porque vira fermento. E fermento, ele se levanta com sentido crítico. Fermento começa a questionar certas direções da casa do Senhor. O fermento, ele não quer saber, ele quer criticar. O fermento, ele não quer tirar a dúvida, ele quer propagar a discórdia. Ele quer fermentar. Uma coisa é ter dúvida e chamar alguém para sanar a dúvida. Outra coisa é fermentar a obra. E nós não vamos aceitar. Porque nós já conhecemos, sabemos o que Deus quer dentro dessa obra. Já há uma revelação de mais de 21 anos. Então, eles descem a Samaria para ver o Evangelho que Filipe está pregando e orar com Filipe, para que Filipe viesse até mesmo a conhecer outras direções dadas pelos apóstolos. Então, quando Filipe prega o Evangelho, Pedro e João descem a Samaria para que estes viessem a orar, para que aquele povo viesse a ser impactado pelo Espírito Santo, porque muitos eram batizados por Filipe nas águas, mas não conhecia o Espírito Santo de Deus, não conhecia o batismo com o fogo, o batismo com o Espírito Santo, porque existe dois tipos de batismo: batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Eles eram batizados somente no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e nas águas. Então, Pedro e João colocaram a mão sobre o povo e esses receberam ao Espírito Santo. Eu lembro de uma época que chegou uma pessoa perto de mim e falou: pastor, eu queria ser muito batizado com o Espírito Santo. E eu falei: então eu recebo o Espírito Santo. E ela foi impactada na mesma hora. Porque Deus naquela hora falou: não, pode colocar a mão, porque eu vou visitá-lo para que ele conheça o meu poder. Não que aquela pessoa não tinha o Espírito Santo, mas foi revelado nela o dom de línguas. O impacto, o primeiro impacto do dom de línguas é algo que crente nenhum, homem de Deus nenhum, aqueles que creem no Evangelho, vai deixar de acreditar no Evangelho, porque o impacto é muito forte. Simão, vendo a imposição de mão dos apóstolos,
que era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Aí ele está andando no Evangelho de forma correta, de forma certa, já recebeu o batismo, já está andando com Filipe. Só que ele pensa que o Espírito Santo é pago. Ele pensa que vai receber o Espírito Santo porque vai dar dinheiro. Ei, amados, não funciona assim. Muitos pastores que pregam aí a teologia, a direção da prosperidade, eles querem que as pessoas depositam dinheiro no altar para que eles venham profetizar o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Cuidado, porque essa obra ela é mentirosa, ela é facciosa. E ele fala, me dá o Espírito Santo também, me dá esse poder que existe sobre vocês, está aqui o dinheiro. Para que os apóstolos viessem impor as mãos sobre a vida dele, ele oferece dinheiro. Receba aqui, para que eu receba o Espírito Santo. Mas Pedro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cheio do Espírito Santo, cheio da direção de Deus, cheio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, da vontade do próprio Deus, vendo que pela imposição de mão que ele fazia, Simão se comoveu, ele disse, dai-me também a mim esse poder para Pedro. E Pedro vai e fala, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu dinheiro, porque como se Pedro estivesse falando, é para este mundo e não para o vindouro. Dinheiro, meu amigo, é fonte de males. Se você não souber administrar, ele vai administrar a sua vida. Você pode ter bilhões, em nome de Jesus. Mas se você não sabe administrar o dinheiro, ele administra você, viu? Quem tem muito dinheiro e está na casa do Senhor, pode muito bem ir para a noitada e esquecer que existe um Deus que vive e reina. Pois cuidastes do dom de Deus, pensando que este é alcançado por dinheiro. Você pensa, Simão, você pensa que esse dom do Espírito Santo Deus vai te dar por causa de dinheiro? Ei, amado, o teu dinheiro não é nada dentro da casa do Senhor. Se você quer ser próspero e quer ser bem sucedido, cumpra-se o mandamento, entregue o dízimo e a oferta à casa do tesouro, faça seu voto diante de Deus, mas é entre você e Deus, para mantimento da casa de Deus. Mas a partir do momento que você quer pagar por uma profecia, a partir do momento que você quer pagar por um dom do Espírito Santo, você pode receber uma palavra atravessada e uma palavra mentirosa, facciosa, que pode te jogar do céu ao inferno, do alto ao buraco. Porque ninguém compra as coisas do Espírito Santo. As coisas do Espírito Santo são buscadas. As coisas do Espírito Santo são oradas. As coisas do Espírito Santo é obtida por esforço. É joelho no chão todo dia. É consagração. É buscar a Deus em espírito e em verdade. E Pedro vai mais além e fala, tu nem tem parte com essa palavra. Tu não tem sorte no nosso meio. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, se batizou porque estava de olho em alguma coisa. Se batizou porque pensou que Deus ia dar para ele um retorno de alguma coisa que ele buscava. Tem pessoas com esse coração que é batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, pensando em obter alguma coisa do Espírito Santo. Porque tem uma pessoa afastada, porque tem um filho que anda nas drogas, aí vem na barganha para o Evangelho. Ei, Evangelho é com você. Se trata você, trata a sua casa. Se Deus for fiel na sua vida, visitará os teus filhos. Arrependa-te dessa iniquidade, desse pensamento faccioso, porque Deus não vai barganhar com você não. Batismo é para a salvação da vida, é para a salvação da alma. Quando você vai receber o batismo, você tem que entender que você precisa do batismo. Porque a Bíblia fala, se com tua boca confessar e com teu coração crer,
e for batizado, será salvo. Nós estamos falando de salvação. E os dons do Espírito Santo é uma consequência após o batismo. E às vezes Deus, quando olha a sinceridade no coração da pessoa, Ele visita em espírito a pessoa até mesmo antes. Então, amados, Pedro exorta a Simão para que ele entendesse que o perdão de Deus estava de acordo com o coração do homem. Então, Pedro olha e vê que aquele homem chamado Simão estava amargurado ainda de espírito, estava cheio de laços da iniquidade, cheio de resquício daquelas coisas ruins que ele fazia. Porém, Simão disse para ele: ora, o Senhor veio a mim, o Senhor veio sobre mim, o Senhor está comigo. Então, tendo eles testificado a palavra de Deus naquela região, voltaram para Jerusalém, voltaram para as aldeias, voltaram para pregar para outros samaritanos, anunciando o Evangelho. Mas foi lá em Samaria só para exortar aquele que pensava que as obras de Deus se misturavam com as obras do diabo. Ei, amado, a Bíblia Sagrada diz que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. É uma nova vida. É uma nova vida que Deus está trazendo sobre a tua vida. Filipe batizava com água. E nesse mesmo instante em que os apóstolos voltam ali para a Samaria, para as aldeias e depois para Jerusalém, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o sul, a caminho de Jerusalém, a caminho de Gaza, a caminho do deserto, aonde ninguém anda, meu amado. É aonde o Espírito Santo pode te mandar. A grande pergunta é: você vai? Você vai fazer a obra de Deus? Você vai seguir a voz do Espírito Santo? E levantou e foi. E no meio do caminho, ele acha um homem etíope, eunuco, mordomo de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, para glorificar, para exaltar, porque Deus era conhecido. E regressando, assentava-se no carro e lia o livro do profeta Isaías. Filipe, cheio do Espírito Santo, chega perto da carruagem e pergunta: olha, você está lendo aí o livro do profeta Isaías e está entendendo? Aí ele diz: como posso, amado, entender se não tem quem me ensina, se não tem quem me explica, se não tem quem fala comigo? Ei, este é um papel do sacerdote: ensinar, capacitar e enviar. É por isso que existe o ide do Senhor. A palavra do Senhor diz: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ide e fazei discípulo. Discipulado é uma situação de ensino. Ou você para ser ensinado, para tirar todas as amarras da sua vida, ou então o Evangelho não tem por que existir na terra, porque o Evangelho, ele é de discipulado, ele é de ensino, ele é de acompanhamento. Então, pelo poder do nome de Jesus, Filipe foi levado a este homem, e ele falou para Filipe: olha, está escrito aqui que foi levado como ovelha para o matadouro, como mudo, o cordeiro, diante daquele que tosqueava e não abriu a boca. De quem é que está falando? Está falando aqui do profeta Isaías? Está falando de outra geração? Está contando a sua própria vida? Por que a vida dele foi tirada da terra? E respondendo, o eunuco diz: rogo-te, peço, me ensina. Quem é esse profeta? Está falando de si mesmo ou está falando de outro? Então Filipe, abrindo a boca, diz, começando nas escrituras, anunciou Jesus.
Falou, não, ele está falando de Jesus Cristo de Nazaré, ele está falando do Messias, ele está falando daquele que veio. Mas ele já veio, já pregou o Evangelho, já subiu a destra do Todo-Poderoso e agora está sobre a terra o seu Espírito. E agora o caminho é, quem crê e for batizado será salvo. Se você conhecer das águas e do Espírito, Deus é contigo. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. Mas antes, se com tua boca confessar e com teu coração crer, tu vai ser salvo. Aí o eunuco, inteligentemente, porque essa pregação, acho que ela não durou nem 20 minutos. Olha a água ali, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, é lícito. Se crês no teu coração, aí ele, eu creio. Aí desceram os dois do carro, ele batizou o eunuco. O Espírito Santo pega Filipe, leva para outra região e o eunuco sai feliz da vida, porque ali há um alívio de espírito no batismo. Amados, tem muita gente que fala assim, tem que ministrar sobre o batismo. Batismo é uma questão e situação do Espírito Santo. O profeta, ele sabe até quem aceita e quem não aceita o batismo em espírito. Batismo é para a salvação da alma. Batismo não precisa muito tempo para ministrar uma vida, para que ela venha a ser batizada, não. Quem convence de salvação é o Espírito Santo. Então, se você ainda que não é batizado, tem cuidado pela sua própria alma, porque naquele grande dia muitos vão falar, ai meu Deus, eu não fui batizado. Uai, tu não creu? Agora, teu caminho é outro. Naquele grande dia, muitos vão chorar, ranger os dentes. O dia é hoje. Acredite nas coisas de Deus hoje. Acredite que Deus é contigo hoje. Porque fiel é Deus para te tirar do lamaçal do pecado e colocar assentado numa cadeira de honra. Que o teu espírito reconheça a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Seja batizado em nome de Jesus. Confesse a Cristo de todo o teu coração. Para que, através do batismo das águas, você seja reconhecido como filho de Deus no mundo espiritual. E que você venha conhecer os dons do Espírito Santo. Oh, graça e paz! Aleluia! Glória a Deus, meus amados. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu caminho e que te dê a paz. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, meus amados.